Boa noite, centelha divina, boa noite, espero que esteja tudo na paz. Esses dias eu tenho assistido um conteúdo, estou estudando algumas coisas, e aí quando a gente vai começando a estudar ali, parece não, a nossa mente se abre, né? É um universo de informação novo que a gente conhece. Isso é muito bacana. E às vezes é muito decepcionante com o que a gente vai descobrindo sobre coisas que a gente aprendeu a vida toda, sabe? Quebra aquela estrutura que foi montada na nossa cabeça. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é que todas as vezes que há uma guerra, uma posse de poder, alguma coisa que vá substituir um poder pelo outro, há sempre uma coisa que acontece que é muito comum: queimas de livro, queimas de documentos, queima de alguma coisa que relate uma história antes daqueles fatos. Só que na maioria das vezes o que fica são os fatos, né? E aí eu fiquei pensando, quantas ignorâncias a gente não vai aderindo na nossa vida de repetições que a gente recebeu da nossa vida inteira. Quantas limitações, porque todo conhecimento que a gente acha que sabe, todo conhecimento que a gente conhece é o resumo do que já existiu e que foi destruído. Porque quando a gente quer ditar um novo poder, a gente tem que destruir a lembrança dos poderes passados. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? De quantas vezes a gente, com isso, né? Nem quantas vezes, é com isso, como a gente se tira o direito de questionar, de duvidar. Eu não posso duvidar. Foi sempre assim e sempre não foi assim. É assim por conta de fatos que aconteceram e que anularam a história anterior à situação atual, a qual está na vivência, né? E aí eu vendo uma aula de um professor que eu gosto muito, Hélio Couto, né? Que esse conteúdo alguém vai assistir. Isso é uma certeza que eu tenho. E para uns não vai fazer diferença nenhuma, para outros pode ser que faça. Só que eu sou uma pessoa que quando eu coloco na minha cabeça que eu vou iniciar, eu tenho que iniciar. Eu tenho que fazer, não dá pra gente ficar parado só, sabe? E eu acho isso uma coisa importante. Pode não ser pra todo mundo, mas se faz diferença pra uma pessoa, então tá valendo a pena. E aí ele fala assim, ó, sabe por que o bem vence o mal? Porque o bem vence o mal, não, me desculpem. Sabe por que o mal tá sempre na frente? Né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que tudo dá errado. Só o mal consegue se sobressair, só o mal consegue vencer. Várias pessoas que fazem coisas ruins se dando bem, né? E aí ele falou assim, porque o bem é covarde. E aí eu fiquei pensando nisso e como isso é real. Quantas vezes a gente se oprime em situações ao qual a gente não quer ficar contra a maioria ou contra, não é nem a maioria, é não se colocar ali no seu lugar de opinião, sabe? Porque uma coisa é certa, não dá para você entrar em uma guerra com ninguém, não dá. Até quem debate de guerra para guerra, quem debate por igual, não dá, entendeu? Mas quantas vezes a gente se oprime, se diminui, se anula, se desvalida. Uma porque não quer desagradar, outra porque acha que não pode desagradar, porque foi acostumada a não desagradar, acostumada. Eu não tô falando sobre homem, mulher, não é sobre isso, entendeu? É sobre quantas vezes a gente se oprime para caber em alguma coisa. E não se dá o direito de questionar coisas que foram implantadas na gente a vida inteira. Eu fico pensando como é que a gente pode ser refém de algo que é repassado para todo mundo. Eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer tal coisa. Leitura liberta, conhecimento é poder. Essa frase, ela não é à toa. Mas eu não sei por onde eu começo a ler. Lê um livro de filosofia, lê um livro de
tem filosofia que eu acho muito interessante, ler um livro de psicanálise, de psicologia. São conteúdos que têm informações que a gente acha que não tem nada a ver, e aí a gente anula. Sabia que a maioria das coisas que a gente vivencia hoje na sociedade de violência por falta de autoconhecimento, de auto se conhecer, que eu falo que a gente vivencia na violência porque a gente somos seres humanos condicionados ao que é absorvido. E é aquilo que eu falei, você é o que você absorve. Isso não é balela que eu tô falando, não. São coisas que eu fui estudando e eu fui vendo de psicólogos, de gente especializada nessa área. Então a gente é movido conforme querem que a gente seja. Ah, mas quem quer? O governo não interessa quem quer. No final das contas, sempre tem alguém que quer alguma coisa que você seja. Seja um pai, uma mãe, um amigo, um namorado, um marido, uma esposa, uma namorada e etc. Um filho. Você sempre acaba se tornando aquilo que alguém quer que você seja. Só que quando você entra nessa prisão, você fica totalmente refém do que é repassado para você. E o que é repassado para você é sempre a superficialidade. Às vezes eu já fui muito aquela menina, quando eu era criança, eu era muito aquela criança de questionar tudo. Eu fui criada pela minha avó é da igreja, né, católica, e eu sempre questionei. Eu não, mas por que tem que ser assim? Mas por quê? E aí eu fui começando a ser criticada, porque quando você começa a se questionar, você começa a ser criticada. Porque por que você não pensa igual a todo mundo? Por que você não faz igual todo mundo faz? Então, o problema não é as perguntas que você tem. O problema é você questionar tudo aquilo que é colocado para você. Entendeu? E eu não estou falando sobre religiões certas ou erradas, não. Eu estou falando sobre conhecer além do que você recebe, do que você tem que conhecer. Ah, mas o que eu tenho que conhecer é o que é o certo. Aonde que está o certo? Porque estão falando que é o certo? Aonde que está escrito? No final das contas, essa questão de certo ou errado é só uma forma de reprimir ainda mais as pessoas, porque quando a gente entende que o errado, ele ensina da forma dele, né? Porque nem tudo é perfeito, eu não tô querendo romantizar também das coisas quando dão errado, não. Mas tudo que a gente faz que não tem êxito que a gente deseja, te ensinou alguma coisa. Só que aí é que tá, você tem duas opções. Ou você se lamenta pelo que ocorreu, ou você tira daquilo ali o que você pode se aprimorar. Eu tenho uma frase que eu escutei que eu utilizo para mim. Eu não consigo controlar o que acontece ao meu redor, mas eu consigo controlar como eu vou reagir àquilo que me aconteceu. E eu acho que é essa questão importante. As coisas boas e ruins vêm e vão constantemente, mas é você que escolhe como você vai receber isso. Então, essa é uma das coisas que eu fiquei pensando, de um livro que eu li, também que eu achei muito interessante a história. Esse livro foi lançado em 45 e a história é tão atual que você vê que não é uma história antiga, é algo que acontece na atualidade. E por que será que acontece na atualidade? Não é porque a gente está condicionado a repetir as mesmas coisas? E aí, quando que a gente vai mudar? Como? Às vezes dá atenção àquela vozinha que dá lá no fundo. E eu falo aquela vozinha que dá lá no fundo para você dar atenção, que vai te fazer crescer. Não aquela voz que fica para você ir fazer barraco e arrumar briga, não, algo que vai te fazer crescer, algo que vai te acrescentar positivamente. E é isso, paz no coração de vocês e um excelente dia.